a nossa 13ª reunião relativa à Comissão Especial de Inquérito e a nossa 6ª oitiva. Antes, porém, queremos, de forma antecipada, agradecer ao nobre vereador José Luiz Antônio, ao doutor Edson Franciscato Mortari, que representa nesta oportunidade, ao lado da doutora Elaine Baldric, a Rodovias do Tietê. Quero também agradecer à imprensa que se faz presente. Hoje nós não temos aqui a TV Tem, mas temos um representante da imprensa e também, evidentemente, como de praxe, o jornal A Tribuna das Monções. Quero também agradecer ao nosso técnico na central, o Alain, aos demais assessores aqui presentes, dos respectivos vereadores, de forma indistinta, ao meu querido assessor Luiz Otávio, enfim, a todos que de uma forma ou de outra têm dado a sua colaboração para que efetivamente esta comissão especial de inquérito, que se originou através de um boletim de ocorrência lavrado pelos fiscais da Diretoria de Meio Ambiente de número 357/2020, pudesse ter o seu início e, evidentemente, estamos no transcurso da mesma. Em assim sendo, feitos as demais menções em relação a todos os presentes, vamos então iniciar os nossos trabalhos nesta tarde. Eu convido então a doutora Elaine para que possa sentar aqui ao meu lado direito, para que nós então possamos iniciar o nosso trabalho nesta comissão especial de inquérito. Por gentileza, doutora. Como é de hábito, e nós fazemos esse rodízio, essa comissão é composta apenas por 3 vereadores, este presidente, o vereador Luiz Antônio e o vereador José Luiz. Todos foram sorteados, conforme determina o regimento interno desta casa, e aqui nós estamos prestando um serviço funcional, Cabe ao Poder Legislativo, por uma questão de determinação constitucional, fiscalizar, evidentemente, todos os atos executivos e aquilo que efetivamente for julgado em não conformidade com os ditames da legalidade. Então, de imediato, eu passo a palavra hoje, Luiz Antônio, ao companheiro desta casa, para que nós possamos, então, fazer os questionamentos que assim Vossa Excelência achar pertinentes. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereador, doutora Elaine. Boa tarde. As pessoas que estão acompanhando de casa, pelo Facebook, mais precisamente. Primeiramente, queria perguntar para a senhora quais cidades receberam esse teste que foi feito em Porto Feliz, por gentileza. Desculpa, teste? O que foi dito para nós, que o serviço feito no acostamento de Porto Feliz foi um teste para ver se ficaria bom para depois aplicar em mais pontos da estrada, ou foi um serviço nas partes, ou foi um serviço específico nas partes que o desnível da estrada era maior? Não, isso não foi um teste, foi um serviço, nós contratamos um serviço emergencial, uma recomposição,
que para nós é uma conformação lateral, que é uma correção entre a pista de rodagem e a faixa de domínio. Nós estávamos atendendo uma demanda da nossa agência reguladora. Isso não é um teste. Quais... Só um minuto, Zé. Doutora Elaine, e até é bom para todos aqueles que estão em sintonia conosco através das redes sociais, neste momento que nós estamos nas redes sociais ao vivo, eu gostaria de pedir a compreensão de todos, porque esse tipo de procedimento em relação à SEI, ao mesmo tempo em que a doutora Elaine está respondendo o nobre vereador José Luiz e os seus questionamentos, todas as palavras têm que ser reproduzidas com a mais absoluta autenticidade, para que nós possamos, dessa forma, ter um trabalho dos mais corretos, sem nenhum tipo de senão, enfim, e assim eu faço questão de pedir a compreensão de todos para que ele possa ir reproduzindo simultaneamente. Território do município de Porto Feliz. Então, tá aqui, ó, a depoente informou que não tratou-se de um teste, mas sim de um serviço de Conformação lateral, que é uma correção entre a pista de rodagem e a faixa de domínio, em atendimento ao contrato de concessão. Tá. Serviço lateral de acordo com de acordo com o previsto pela agência reguladora, Em atendimento às determinações do contrato de concessão. Em atendimento às determinações do contrato. certo. Pode fazer outra pergunta, Zé. E o contrato? Continua com a palavra o nobre vereador José Luiz. Então lá foi feito um serviço, então eu queria saber quais municípios foram executados esse serviço. Capivari, Rafar, Porto Feliz e Macatuba. Obrigado. Porto Feliz, Rafar, Macatuba. É isso, doutora? Porto Feliz, Rafar, Capivari Capivari, e Macatuba. certo. Queira reproduzir? Por favor, Luiz Otávio. Tá, vamos lá. Iniciados os trabalhos, dada a palavra pelo senhor presidente ao nobre vereador José Luiz Ribeiro de Almeida, o mesmo iniciou seu questionamento a depoente, perguntando se tal possui conhecimento de quais cidades foram realizados os mesmos testes que ocorreram na vicinal do território do município de Porto Feliz. A depoente informou que não tratou-se de um teste, mas sim de um serviço de conformação lateral, de acordo com o previsto em atendimento às determinações do contrato de concessão. Continuando com a palavra, o vereador indagou em quais municípios foram realizados tais serviços, sendo informado pela depoente que os municípios compreendidos pelas obras foram os municípios de Porto Feliz, Rafar, Capivari e Macatuba. É isso? Doutor, é isso? Exatamente. Continua com a palavra o nobre vereador José Luiz. Os dois municípios aqui que mais nos interessam é o nosso município de Porto Feliz e o município de Rafar. Esses dois trechos, o de Porto Feliz
e o de Rafar são na mesma estrada, essa Porto Feliz Rafar? Eu preciso confirmar se o prefixo dela, uma é continuação da outra. Eu posso confirmar depois com a engenharia, que eu não tenho elas aqui, o número delas. Mas eu acredito que seja uma continuação da outra. Sobre o questionamento do vereador. O que na verdade, então, eu acho que restou a ser digitalizado é apenas a sua resposta em relação ao questionamento feito pelo nobre vereador, que você, de momento, não tem, mas você pode averiguar. Posso, eu só preciso confirmar os prefixos das rodovias que foram... Quer que eu reproduza, Luiz? Não necessita da confirmação Dos prefixos e nome das rodovias objeto dos contratos, para verificar se uma é continuação da outra. objeto do contrato para verificação. A gente já conseguiu confirmar. Uma é continuação da outra, sim. Então você acrescenta Ação da outra sendo informada no mesmo momento que sim. É isso? Exato. Beleza. nobre vereador, por gentileza. Eu quero fazer só uma pergunta, Claro. mais uma pergunta, né? Que seria, ao meu ver, a pergunta mais emblemática para resolver toda essa questão é se a concessionária pagou pelo cascalho que foi utilizado nesse serviço. Primeiro é bom ressaltar que a concessionária contratou o serviço, como eu já disse, de uma conformação lateral. Esse tipo de serviço, ele nem sempre é utilizado cascalho. Tá? O cascalho ele foi utilizado em poucos pontos. Quando a gente contrata o serviço da empreiteira, nós temos ou acreditamos que ela já possua o cascalho à disposição dela. Então, acreditávamos que ela já possuía esse material, porque é uma empreitada global. Enfim, o cascalho foi aplicado pontualmente em alguns trechos desse contrato em especial. O trabalho em Porto Feliz foi realizado em apenas 2 dias, porque, como eu disse, era um serviço emergencial em pouquíssimos pontos. E nem todos os pontos, tanto em Porto Feliz quanto Rafar, Macatuba e Capivari, foram utilizados esse tipo de material. Então eu ressalto que foram pontuais ou pontual a utilização de cascalho.
Mais uma vez indagando a depoente, o vereador José Luiz perguntou se a concessionária pagou pelo cascalho que foi utilizado para a realização do serviço, sendo informado pela mesma que a concessionária apenas fez a contratação de um serviço por empresa terceira, não sendo de sua responsabilidade o material, acreditando que, como o contrato trata-se de valor global, se imagina por parte da concessionária que o prestador de serviços possui todos os insumos necessários, como, por exemplo, o cascalho, para a realização do serviço, frisando que o cascalho foi utilizado pontualmente somente em alguns trechos das vias mencionadas. Exatamente. Continua com a palavra o nobre vereador José Luiz. Presidente, por enquanto eu me dou por satisfeito, tá? Se surgir alguma uma dúvida, eu... Pois não, nobre vereador. Obrigado. Agradecemos os seus questionamentos. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Antônio, popular Teco. Teco, aguarde um pouquinho apenas, para que ele possa concluir. O Luiz Otávio. Pode ir, vamos lá. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Antônio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador José Luiz. Boa tarde à imprensa aqui presente. Boa tarde à doutora Elânia, que veio representar aqui a Rodovias do Tietê. Boa tarde. E seu advogado. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Elânia, minha primeira pergunta para a senhora. A senhora tem o conhecimento do contrato 614/2020 entre a Rodovias do Tietê e a empresa Milgram? Sim. Sim? Sim, é o contrato que a gente está mencionando. Isso. Por gentileza. Calma aí, Teco. Vai terminar? É melhor assim, para que realmente no final, Luiz Antônio, a gente já possa, vocês possam assinar e já se mandar, né? Para não ter que realmente a gente ficar aqui. Então, vamos um pouquinho de calma, para que nós possamos ganhar lá na frente. Qual é o número do contrato, Teco? 614/2020. Por favor, Luiz Antônio. A senhora pode nos enviar os anexos 1, 2 e 3 que não foi enviado junto com o contrato pela empresa Milgram no prazo de quantas horas, doutor? Na verdade, até que realmente a gente possa saber, vocês já colocaram à disposição, né, esses anexos. Então, Luiz Antônio, eles vão colocar, já estão à nossa disposição, e qualquer coisa que realmente possa resolver essa questão, é que ela já está resolvida, porque isso será entregue, né? Que está fazendo parte do contrato que nós recebemos da empresa Milgramas. E já se colocaram à disposição. Sim. Doutora Dani, Um minutinho só. tudo bem.
Vilater. Pois não, Luiz Antônio? Doutor Elaine, segundo o contrato que a Mil Grama nos apresentou, são realizados os pagamentos são realizados após as medições do trabalho que eles fizeram. Quantas medições foram realizadas e o valor dos seus respectivos pagamentos? O senhor pode mandar? Se foram feitas as medições, quantos trechos foram feitos e qual o valor de cada trecho ou do trecho total? Essa informação realmente eu não disponho, porque eu não sou da área financeira, então a gente precisa verificar com eles, tá? Mas a senhora pode nos mandar posteriormente? Sim, a gente pode verificar com eles e encaminhar para vocês. Eu vou voltar. Por favor, Luiz Otávio, reproduzindo, para que realmente seja depois ratificado pelo nobre vereador Luiz Antônio e pela depoente, a doutora Elaine, se realmente condiz com a verdade daquilo que realmente foi reproduzido. Tá. Iniciando suas palavras, o vereador agradeceu a presença de todos, realizando sua primeira pergunta, onde indagou a depoente sobre o conhecimento do contrato 614/2020 entre a empresa Mil Gramas e a concessionária Rodovias do Tietê. Em sua resposta, a mesma afirmou que sim. Realizando mais uma pergunta, o vereador solicitou a entrega dos anexos 1, 2 e 3 do respectivo contrato, sendo informado pelo presidente que os respectivos anexos já estão à disposição da comissão por parte da concessionária. Continuando com suas indagações, o vereador Luiz Antônio informou que o respectivo contrato prevê que os pagamentos são realizados através de medições e que dessa forma indagou quantas medições foram realizadas e os valores pagos das mesmas. A depoente afirmou não possuir a resposta de plano, mas que pode disponibilizá-las à comissão através do setor financeiro da concessionária Rodovias do Tietê. Perfeito. Continua com a palavra o nobre vereador Luiz Antônio, nosso querido Teco. Doutor Elaine, só para complementar essa pergunta, então, quando a senhora for mandar disponibilizar os anexos que eu pedi para a senhora, eu gostaria que a senhora também mandasse as medições e as planilhas de execução do serviço, determinados local certinho, qual que era o ponto, certo? O contrato, inclusive, eu acho que ele já menciona, né, os quilômetros, mas de qualquer maneira eu acho que vai constar isso. Então, continuando com suas indagações, o vereador Luiz Antônio informou que o respectivo contrato prevê os pagamentos são realizados através de medições, que dessa forma, quantas medições foram realizadas e os valores pagos pelas mesmas. A depoente afirmou não possuir a resposta de plano,
mas que pode disponibilizá-las através do setor financeiro da concessionária Rodovias do Tietê. Fazendo a réplica, o vereador complementou a pergunta solicitando tanto se as medições quanto as planilhas de execução e serviços poderiam ser enviadas a esta comissão, sendo respondido pela depoente que nada havia a se opor quanto à entrega dos mesmos. As planilhas? Na verdade, tem os locais de execução. Sim, mas as planilhas com as medições as não. medições não, mas os locais de execução tem no contrato, mas a gente descreve de novo, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. Podemos prosseguir. Nobre vereador Luiz Antônio. Doutora Elaine, a empresa Mil Grama já emitiu a nota do serviço prestado para a empresa Rodovia do Tietê, para a conclusão do serviço? Igualmente, eu peço para o senhor desculpas, mas como é uma informação absolutamente financeira, não disponho dela, né? Que na verdade, meu conhecimento é mais em relação ao contrato de concessão e, enfim, e as obrigações com a Artesp. Mas a gente averigua com a área financeira e dá um retorno para vocês, porque como o escopo contratual é além da vicinal de Porto Feliz, é importante que a gente verifique com eles e com o engenheiro responsável da obra. Por favor, Luiz Otávio. Voltando a indagar a depoente, o vereador Luiz Antônio perguntou à coordenadora se já houve a emissão de alguma nota fiscal referente à prestação de serviços realizada pela empresa Mil Gramas. A mesma, mais uma vez, informou não possuir a informação, por tratar-se de questão de ordem financeira, mas que poderia ser verificado junto ao referido setor e os seus respectivos engenheiros. Quer que complemente? Não. Depois encaminha, né? Acho que por Isso, depois vocês encaminham. Engenheiro. A gente faz um encaminhamento posterior. Caminhando a esta comissão Posteriormente. Luiz Antônio, com a palavra. Doutora Elaine, esses locais, esses pontos onde foi colocado o cascalho, nesse sentido emergencial, foi determinado assim, pela rodovia do Tietê ou a pessoa, o seu Hamilton da Mil Grama, que viu o lugar perigoso e colocou o cascalho? Foi determinado, coloca neste ponto, naquele ponto, aí foi a empresa que determinou o local certinho para ele pôr onde ele colocou? Não, na verdade, foram alguns pontos em que a própria situação da rodovia, mediante o apontamento feito pela agência reguladora, assim exigia, né? Em decorrência, inclusive, do tipo de tráfego que a rodovia necessitava. Aqui em Porto Feliz é uma situação, né? Porque demanda um tipo de tráfego específico. Então, esses pontos foram delimitados dessa maneira. Mas foi a rodovia do Tietê que determinou ele a colocar naquele determinado ponto? Não, foi o tipo de não conformidade apontado.
pela agência reguladora. Então, só para reforçar a pergunta, porque assim, a gente é daqui da cidade, a gente conhece a estrada. Sim. A gente vê os locais onde tomba a carreta de cana, a gente vê, a carreta sai fora, a carreta de trás tumba. E nesses locais onde foi colocado, eu fui lá conferir. Então foi colocado de um lado da pista, do outro lado da pista. De 4 pontos que foi colocado, 2 lados aqui, 2 lados lá na frente, desses 4 pontos, 3 lados quase nem precisaram. Um só que era de risco. Onde tinha muitos outros lugares muito mais perigosos, onde tombou o caminhão, capotou o carro e não foi colocado nada. Então, desses 4 pontos, 3 não era necessário naquele momento. Sim, que toda a estrada precisa ter acostamento, mas desses 3 lugares não era necessário. Um sim, um era um lugar de declive alto, precisava dar uma boa arrumada. Então, é por isso que a minha pergunta, você foi os engenheiros da rodovia que veio analisar o local e falou, não, aqui tem que ser colocado. É que é o tipo de não conformidade apontada pela Artesp. Então, a concessionária, ela atende à demanda da agência reguladora, né? Então, a maneira como a gente vai agir naquele ponto é uma determinação da agência e a concessionária, ela atua de acordo com esse apontamento, né? Então, não é uma deliberação da concessionária ou do próprio empreiteiro. Então, alguns pontos foram, esses pontos, como eu tinha dito para o vereador José Luiz, esses pontos a concessionária agiu, né, que foram poucos, diante desse contrato, que tem várias vicinais, a concessionária agiu de acordo com o que foi demandado pelo próprio órgão regulador. Inclusive, tem um documento da Artesp exigindo a correção da não conformidade nesses pontos, exigência da Artesp. Se a rodovia não faz nesses pontos, ela não está. Então, realmente a exigência pode ter, às vezes, não ser o ideal, como quem está ali no dia a dia sabe que é, mas é apontamento que é de legislação. O vereador, o que nós podemos fazer? Nobre vereador, só para que realmente, veja bem, a nossa responsabilidade como presidente é tudo aquilo que está sendo dito aqui, está sendo reproduzido aqui. Porque ao final disso tudo, nós não temos nenhuma prerrogativa constitucional que possa incriminar ou penalizar alguém. Isso aqui vai para o Ministério Público Federal. E a ele cabe, então, realmente tomar todas as providências cabíveis ou não, se assim ele entender, né? Se faculta ao Ministério Público Federal. Por isso que é bom a gente com calma, porque tudo aquilo que está sendo dito aqui vai ser reproduzido. Volto a palavra para o senhor dentro de mais alguns instantes, para que a gente não possa perder o nosso ritmo de trabalho. Por gentileza, Luiz Otávio. Voltada a palavra ao vereador Teco, este novamente indagou a depoente se os locais onde as obras foram realizadas eram informados pela concessionária ao prestador de serviços ou se o senhor Hamilton Guiana que havia tomado a decisão de quais trechos realizar as obras. A depoente informou que os locais onde foram realizados tais serviços são apontados pela agência reguladora, sendo de competência da concessionária apenas realizar o serviço,
neste caso através da empresa terceira. Realizando a réplica, o vereador informou que esteve em loco e pôde observar que o local onde foram realizados os serviços não havia tal necessidade. Neste momento, a doutora Elaine Baldrigue voltou a informar que a concessionária apenas seguiu aquilo que foi planejado e ajustado entre a agência reguladora, onde a mesma informou por escrito quais locais deveriam ser realizados os serviços, sob pena de multa em caso da não realização dos mesmos por parte da concessionária. A gente recebe os relatórios, são as vistorias, né? Se a gente não tem. Mas está perfeito. Senhor presidente? Pois não, nobre vereador. Só para ele concluir. Se puder colocar aí, de 4 pontos colocados, que eu falei de 4 pontos, 1 é a de necessidade. 3 tinha outro lugar muito mais necessitado que aquele lugar ali. Isso já foi feito durante o transcurso do seu questionamento. Se isso não foi reproduzido da forma correta e com a mais absoluta fidelidade, eu peço então que você faça a devida correção e que se possa inserir essas suas palavras no texto. Tá assim. Voltada a palavra ao vereador Teco, este novamente indagou a depoente se os locais onde as obras foram realizadas foram informados pela concessionária ao prestador de serviço ou se o senhor Hamilton Diana haveria decidido em quais trechos realizar as obras. Daí você quer que só que complemente. Porque dos 4 pontos que foi colocado, 3 não era de tão grande necessidade. 1 sim, porque tinha outros lugares onde tombou carreta, capotou o carro, que não foi feito nada. Pois, dos 4 pontos onde foram realizados os serviços, 3 haviam necessidade. 1 havia necessidade, 3 dava para passar, porque tinha lugares piores que aquele lugar, muito piores. Não havia necessidade. Isso. Continua com a palavra. Eu dou-me por satisfeito, presidente. Agradecemos então ao nobre vereador Luiz Antônio, popular Teco, devolvo a palavra para que realmente o mesmo possa fazer algum outro tipo de indagação ao nobre vereador José Luiz. Doutora Elaine, eu queria que a senhora dissesse qual o caminho, complementando o que o vereador Teco disse, qual o caminho para nós acionarmos ou concessionária ou Artesp, não sei qual que é a ordem para a gente chegar, porque eu como vereador e com muitos conhecidos naquela região da estrada, o governo do estado mandou um presente de grego para nós que foi um presídio. E não é nada mais justo que a concessionária repare toda a estrada, porque lá é uma estrada que ela não tem acostamento algum praticamente. E eu queria saber qual é o caminho para que nós possamos apontar para a concessionária tudo que tem que ser feito lá, para ser feito um serviço na íntegra. Não, Zé, veja bem, esse seu tipo de questionamento não diz respeito a SEI, diz respeito a uma questão de ordem política, né? Então, porque ela vai responder aquilo que a concessionária deve fazer ou não em relação a uma possibilidade de ordem política, né? Independe deles. Então, eu acho o seguinte, se Vossa Excelência insistir apenas por uma questão
de melhor esclarecimento e maiores conhecimentos a respeito, eu não faço nenhum tipo de objeção. Mas só para ficar registrado, que não tem nada a ver com assim. Presidente, o senhor está sendo tendencioso. Não, de forma alguma, imagina. Sabe por quê? O que o Teco disse, na mesma leitura do senhor está dizendo, também não tem nada a ver com a SEI, porque ele questionou os pontos. Eu estou aproveitando que tem gente assistindo lá ao vivo, mas Vossa Excelência, e eu quero saber dela qual é o caminho para que eu até o próprio Teco juntos, e o senhor e os outros interessados, a gente possa marcar 30, 40, 50, 80 pontos perigosos e a gente chega com um documento, por gentileza, ou responsável, seja a concessionária ou seja a Artesp, que nos ajude. É isso que eu quero aproveitar e deixar registrado e para a gente saber o caminho, porque se tem problema, a gente quer resolver. Perfeito. Então deixa eu lhe falar uma coisa, nobre vereador, Vossa Excelência merece o meu maior respeito e não estou aqui para polemizar, apenas de uma forma respeitosa para com todos, fazer alguns esclarecimentos. Esses trechos e esse seu questionamento, primeiro que eu não estou realmente sendo tendencioso, porque se eu fosse tendencioso aqui, eu estaria impedindo alguém de realmente fazer o uso da palavra da forma mais democrática, eu estaria fazendo com que os trabalhos não fossem realizados de forma clara, transparente, né? Até porque eu acho que aqui nós estamos diante de um fato grave, que deve ser apurado, que é uma função do Legislativo, né? Nada mais do que isso. Mas eu devolvo a palavra à doutora Elaine e se Vossa Excelência se sentir confortável e faculta a Vossa Excelência, né, responder aos questionamentos do nobre vereador José Luiz. Vereador José Luiz, a concessionária se coloca à disposição em responder ao senhor e a quem interessado for, esses eventuais questionamentos sobre outros investimentos das rodovias vicinais. Lembrando que as rodovias vicinais não são concedidas, elas não demandam obras de ampliação e nem tampouco operação rodoviária, tá? Mas eu, assim como o excelentíssimo presidente da Câmara colocou, não acredito que seja esse fórum esse tipo de discussão. Diferentemente do questionamento do vereador Luiz Antônio, que eu acho que ele questionou os pontos que são objeto desse inquérito, da CI, mas de qualquer maneira a gente se coloca à disposição, até se o senhor quiser fazer uma vídeo conosco, ou assim que essa situação pandêmica se normalizar, a gente recebe o senhor na nossa concessionária, na nossa sede, para prestar qualquer esclarecimento que o senhor queira com relação a esses demais investimentos ou demais obras que o município de Porto Feliz queira demandar à concessionária ou à Artesp. Não sei se o senhor quiser oficiar a gente imediatamente, a gente também responde de uma forma mais clara. Tá, depois eu preciso desse contato para a gente passar essa relação. Sim, se o senhor quiser. Eu coloco acho que vocês já têm meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp. Pode mandar para mim mesmo, um ofício, ou esse pedido de vídeo, a gente já agenda e já conversa. Obrigado. Nada.
Por gentileza, Luiz Otávio, queira reproduzir? Tá. Dando-se por satisfeito, o vereador Luiz Antônio Gutierrez Ruiz passou a palavra ao presidente, que de imediato passou a mesma ao vereador José Luiz Ribeiro de Almeida, conforme havia solicitado anteriormente. Utilizando a palavra, o vereador José Luiz indagou a depoente quais são os caminhos para que possam haver melhorias através da concessionária ou mesmo da Artesp, tendo em vista a instalação de um presídio no município. Neste momento, o mesmo foi interrompido pelo presidente, informado que tal assunto não seria objeto desta comissão, informando que o debate deveria ser democrático e aberto a todos, mas dentro daquilo que se é proposto por esta SEI. A depoente informou que tal pergunta não faz parte do objeto da investigação e que as rodovias vicinais não são objetos de concessão e melhorias, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos ao vereador, caso seja necessário. Tem alguma coisa para implementar, Zé? Elaine? Não, está perfeito. Obrigada. Então, eu agradeço ao nobre vereador Luiz Antônio, ao nobre vereador José Luiz. Eu queria apenas, Elaine, como vereador também desta casa, fazer apenas duas perguntas, dois questionamentos, que são bem rápidos, de forma bem sintética, né? Eu estou vendo aqui que o valor global do contrato é em torno de R$296 mil, R$297 mil. Esse contrato global, evidentemente, pelo que nós estamos nos deparando, conforme já foi salientado durante as colocações da doutora Elaine, para que esse tipo de contrato abrangesse os municípios de Porto Feliz Rafar, Rafar Capivari e a cidade de Macatuba. Exato. A senhora confirma? Exatamente. Perfeito. Nada mais. E o valor também, 296 mil e pouco, né? Quase 297 mil que consta do contrato, né? Exato. Perfeito. Queiroz, reproduz a sua pergunta para mim, que foi um pouco comprida. Eu perguntei à doutora Elaine como o contrato foi estabelecido entre a concessionária e o senhor Hamilton Diana, empresário, se esse contrato foi global. Isso já foi confirmado que foi global, né? E, por outro lado, o valor, R$296 mil, confirmado também pela depoente. E seus trechos que foram corrigidos são os trechos entre Porto Feliz e Rafar, Rafar de Capivari e Macatuba. A depoente confirmou.
Terminando seu questionamento, o presidente informou a doutora Elaine Baldrigue que também possuía 2 indagações, fazendo as mesmas de forma sintética. Assim, este indagou a depoente se o contrato foi realizado de forma global e se a mesma confirmava o valor de R$296 mil, o que foi confirmado pela depoente. Quando o presidente indagou novamente quais os municípios foram abrangidos pelo referido contrato, sendo informado que os respectivos municípios foram Porto Feliz, Rafar, Capivari e Macatuba, conforme descrito no contrato em questão. Perfeito. Se quiser complementar. Eu só gostaria de pedir a palavra para o senhor no final dos questionamentos. Eu passo então a palavra à doutora Elaine, que pede para que ela possa fazer algumas colocações. Com a palavra, a doutora Elaine. Obrigada, presidente. A concessionária Rodovias Tietê ressalta que o tipo de trabalho executado pela nossa empreiteira contratada, como já ressaltado no início, foi um trabalho de conservação corriqueiro, de conformação lateral. É comum nesse tipo de trabalho os empreiteiros possuírem todos os insumos necessários. Em nenhum momento foi comunicado à concessionária Rodovias do Tietê a retirada de qualquer material, de qualquer lugar, principalmente da pedreira, que é o objeto questionado neste processo. É importante também dizer que esse trabalho realizado, objeto do contrato, ele não necessita de licença ambiental e tampouco de extração de pedra. E, portanto, a concessionária não tinha conhecimento de absolutamente nada do que está sendo investigado, tratado neste processo. Obrigada, presidente.
fazer a leitura. Por favor, Luiz. Solicitada a palavra pela doutora Elaine Baldrini, o presidente, e a mesma concedida, a depoente frisou que quando da formalização do contrato entre concessionária e as empresas particulares, esta realiza a contratação prevendo em contrato que a empresa prestadora de serviços possua todas as ferramentas necessárias para a realização dos mesmos, não sendo informado pelas empresas, a Rodovias do Tietê, de onde são retirados os materiais necessários para o término, para o escorreito término do serviço prestado, frisando que desta forma em nenhum momento chegou ao conhecimento da concessionária qualquer informação de que o material utilizado para a realização de tais serviços estariam sendo retirados de forma ilegal, tornando-se objeto desta investigação. É isso? Mais alguma coisa? Doutor, por gentileza. Também que ela falou que não era necessário tirar material. Né? Não que o material tirado não foi informado. Também não foi informado, mas para a obra que ela falou. Para esta obra. Para essa obra, não era necessário tirar nenhum material de lugar nenhum. Porque os empreiteiros têm as áreas, né? Isso é um pressuposto, porque quem é empreiteiro, os insumos, né? Porque sim, né? Todas essas obras são tratadas global. Né? Então, é uma obra muito simples, então só para distrair. E esta obra não precisava de licença também. Isso que é importante, porque algumas obras, elas precisam de licença. Algumas obras, eventualmente, precisam de retirada de material. Essa obra não precisava, e essa obra não precisava de licença. Então, eventualmente, não sei nem se é bom retirar o plural, né, desse contexto, porque a gente está se restringindo a este contrato. Sim. Então, solicitada a palavra pela doutora Elaine Baldrini, presidente, e a mesma concedida, a depoente frisou que quando da formalização do contrato entre a concessionária e a empresa, vou pôr aqui, prestadora do serviço, Prestadora de serviço. do serviço. Esta realiza a contratação prevendo que a referida empresa possua todas as ferramentas e insumos necessários para a realização escorreita dos serviços contratados. Neste caso, também frisou que não haveria a necessidade de licença ambiental, não sendo informado pelo empreiteiro, a Rodovias do Tietê, de onde seriam retirados os materiais necessários para o serviço prestado, frisando que desta forma em nenhum momento chegou ao conhecimento da concessionária qualquer informação de que o material utilizado para a realização dos serviços estariam sendo retirados de forma ilegal, tornando-se objeto desta investigação. Quer acrescentar mais alguma coisa, retirar alguma coisa? Porque aqui nós estamos vivendo uma democracia, nós temos que... Só a parte que o senhor fala que, relata, né, que disse que não é necessário, ele não informou que era necessário retirar material. Vamos repetir mais uma vez o final, por gentileza. Aqui, ó. Tá. Também frisou que não haveria necessidade de licença ambiental para a realização de tal serviço. E que não foram informados a Rodovias do Tietê sobre a retirada dos materiais necessários para a escorreita prestação do serviço, frisando desta forma
que em nenhum momento chegou ao conhecimento da concessionária qualquer informação de que o material utilizado para a realização de tais serviços estariam sendo retirados de forma ilegal, tornando-se objeto dessa investigação. O que o Pedro disse é que, geralmente, o prefeito compra cascalho, não vai tirar cascalho. Compra assim, né? Você vai tirar cascalho de algum lugar, né? Ele compra cascalho de um pedreiro. Sim. Então, para essa obra, como é uma obra pequena, né? Se for pensar em questão de rodovia, foi uma obra pequena. Esse trecho foi R$65 mil aqui, só de pago, pelo que foi levantado no contrato aqui. É um absurdo, cara, tirar cascalho só fazendo isso. É impensável. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Só isso? Eu não quero mais acrescer nada e nem fazer nenhum tipo de indagação. Eu me sinto também por satisfeito, nobre companheiro Luiz Antônio, nobre vereador José Luiz. Só então me resta fazer aqui um agradecimento a todos, para que a gente possa concluir o trabalho desta tarde, que foi rápido, né? Tem depoimento aqui que a gente fica várias e várias horas, né? Mas hoje, pelo que podemos sentir, foi bem rápido, né? E eu quero agradecer, evidentemente, aos nobres vereadores, né? Aos assessores que aqui estiveram presentes de forma indistinta, aos técnicos, né? Ao doutor Edson, à doutora Elaine, à imprensa, aos funcionários que de uma forma ou de outra têm dado uma colaboração fantástica para que nós possamos então dar sequência aos nossos trabalhos, né? E assim ele continua, e com a graça de Deus tudo está caminhando da melhor forma possível. Muito obrigado, doutor Edson, muito obrigado, doutora Elaine, né? A gente então desta forma não poderia me esquecer também de agradecer a nossa extraordinária, né, que vem aqui fazer um cafezinho, servir uma água para a gente. Priscila, quase que me deu um branco aqui, Priscila, né? Obrigado pela sua gentileza. Então, a todos aqueles que estão em sintonia conosco através das redes sociais, também queremos aqui enviar o nosso abraço, muito obrigado, e até breve, quando aqui estaremos de volta para mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito que se originou através de um procedimento elaborado pela Polícia Civil através do boletim de ocorrência 357/2020. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada esta reunião.